Imagine estar folheando álbuns de fotos antigas ou rolando pela sua galeria digital e notar algo curioso. Uma mesma pessoa aparece repetidamente no fundo das fotos em diferentes lugares e épocas. Agora imagine que isso não aconteceu com você apenas, mas com milhares de pessoas ao redor do mundo. Essa foi a descoberta surreal feita por Miguel, um fotógrafo profissional. Ao revisar fotos tiradas por estranhos em diferentes países e contextos, ele começou a perceber algo impossível de ignorar. Uma figura constante, sempre ao fundo, presente em fotografias tiradas por pessoas que nunca se conheceram. Quem era essa pessoa? E como ela aparecia em tantos lugares ao mesmo tempo? Mas antes de continuarmos com essa história inacreditável, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Toda semana trazemos histórias que vão desafiar sua mente e te fazer questionar a realidade. E se você já passou por algo estranho ou conhece alguém que viveu uma experiência inexplicável, conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua história. Miguel sempre foi fascinado por fotografia. Desde criança ele capturava momentos, inicialmente como um hobby e com o tempo como sua profissão. Ele viajou o mundo documentando rostos, paisagens e culturas e ao longo dos anos a sua paixão o levou a participar de várias exposições de fotografia. Seu trabalho também o conectou a uma vasta rede de fotógrafos amadores e profissionais de todas as partes do mundo. Frequentemente eles trocavam experiências, dicas e, claro, fotos. Foi assim que Miguel começou a notar algo bizarro. Uma figura sempre ao fundo aparecendo em imagens que pareciam não ter nenhuma relação entre si. No início, Miguel pensou que fosse apenas uma coincidência. Talvez fosse alguém que tinha o hábito de viajar muito, ou até mesmo um fã de fotografia que aparecia casualmente em eventos. Mas, à medida que mais fotos chegavam, a frequência com que essa pessoa surgia no fundo se tornou impossível de ignorar. Não importava se a foto tinha sido tirada em uma movimentada praça de Londres ou nas tranquilas ruas de uma pequena cidade no Japão, lá estava a mesma figura, sempre distante, mas presente. Intrigado, Miguel começou a reunir essas imagens. Ele entrou em contato com os fotógrafos e perguntou se eles conheciam a pessoa que aparecia no fundo. Todos negaram. Ninguém sabia quem era e, mais estranho ainda, ninguém se lembrava de ter visto essa pessoa enquanto tirava as fotos. Era como se a figura tivesse simplesmente aparecido nas imagens sem nunca ter estado lá fisicamente. Quanto mais ele investigava, mais fotos ele encontrava com essa mesma presença fantasmagórica. A primeira dica de que havia algo muito errado aconteceu quando Miguel ampliou uma das fotos para tentar identificar o rosto da pessoa. A imagem estava nítida, mas o rosto parecia borrado, como se alguém estivesse interferindo na foto. Em outra imagem, a figura estava parcialmente obscurecida por uma sombra que não fazia sentido com a iluminação natural. Isso só aumentava o mistério. Quem era essa pessoa e como ela conseguia aparecer em tantos lugares ao redor do mundo em fotos tiradas por estranhos? Com o passar do tempo, Miguel começou a ficar obcecado. Ele passou noites em claro analisando as fotos, tentando encontrar uma pista, algo que pudesse explicar a presença dessa pessoa. Ele comparou datas, horários e locais e tudo indicava o impossível. Em muitas das fotos, a pessoa parecia estar em diferentes partes do mundo no mesmo dia. Era como se ela pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, algo completamente inexplicável. As dúvidas começaram a consumir Miguel. Ele não conseguia parar de pensar em todas as perguntas que surgiam. Seria possível que essa pessoa tivesse algum tipo de poder sobrenatural? Ou talvez estivesse manipulando as fotos de alguma forma? O que estava acontecendo era uma simples coincidência ou havia algo maior em jogo, algo que ninguém estava percebendo? Em meio a tantas questões, Miguel começou a se questionar se ele mesmo não estava ficando paranoico. Talvez fosse apenas uma série de coincidências bizarras, mas então algo ainda mais estranho aconteceu. Certo dia, enquanto revisava algumas fotos antigas de uma viagem que fez à Espanha anos atrás, Miguel viu algo que fez seu sangue gelar. Lá, ao fundo de uma das fotos que ele mesmo havia tirado, estava a mesma pessoa. O mesmo rosto, a mesma postura, a mesma expressão vazia, como se estivesse apenas observando a distância. Miguel nunca havia notado essa figura antes. Ele sabia que estava lá no momento em que tirou a foto, mas jamais tinha prestado atenção ao fundo. Como era possível que ele também tivesse capturado essa figura misteriosa?
A descoberta abalou Miguel profundamente. Até aquele momento ele havia se sentido um observador externo, alguém tentando desvendar um mistério que afetava outras pessoas. Agora, ele também fazia parte desse quebra-cabeça. E a pergunta que mais o atormentava era: por que ele? Nos dias que se seguiram, Miguel ficou obcecado em tentar encontrar uma explicação lógica. Ele começou a buscar por mais fotos antigas, tanto suas quanto de outros fotógrafos, e em muitas delas lá estava a mesma figura. Um estranho que parecia se esconder à vista de todos. Ninguém parecia notar sua presença enquanto tirava as fotos, mas ele sempre estava lá, aparecendo como um fantasma silencioso, observando, mas nunca interagindo. Miguel decidiu compartilhar sua descoberta com alguns colegas de profissão, mas ninguém conseguiu dar uma explicação plausível. Alguns acharam que ele estava apenas vendo coisas, outros sugeriram que fosse uma brincadeira elaborada, mas Miguel sabia que havia algo mais, ele podia sentir. No clímax de sua busca por respostas, Miguel decidiu viajar para os lugares onde as fotos haviam sido tiradas, na esperança de encontrar alguma pista. Ele foi a parques, praças e monumentos onde a figura havia sido capturada, mas em todos os lugares ele foi recebido apenas pelo silêncio. Não havia sinais da pessoa, nem vestígios de como ela aparecia nas fotos. Mas Miguel sabia que ele estava lá, de alguma forma sempre observando. Até hoje o mistério permanece sem solução. A figura continua a aparecer nas fotos de pessoas ao redor do mundo e ninguém sabe quem é ou por que ela aparece. Miguel, por sua vez, vive com a estranha sensação de que está sendo vigiado, como se aquela pessoa não fosse apenas uma coincidência, mas uma presença constante em sua vida. E você? O que faria se descobrisse que a mesma pessoa aparece em todas as suas fotos antigas? Deixe sua teoria nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Quem sabe alguém por aí tenha a resposta para o mistério que Miguel nunca conseguiu desvendar.